Mas eu começo o programa falando sobre um tema importante, delicado e presente no nosso dia a dia. O tempo todo a gente se depara com as questões do consumo, né? Porque a gente compra o tempo todo. Então, seja na loja, na contratação de um serviço, que pode ser uma TV a cabo, enfim, até mesmo a troca de uma persiana, a colocação de um fechamento na nossa área de serviço. Quando a gente vai a uma farmácia, a gente tem uma relação de consumo, num restaurante, enfim. São muitas das situações que nos colocam e, às vezes, numa saia justa. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho sobre os nossos direitos, prevenir e tirar as dúvidas. Existe o Código de Defesa do Consumidor e a gente hoje trouxe uma especialista nesse assunto, que é a doutora Silvia Letícia de Almeida, que é advogada, especialista em direitos do consumidor. E ela está aqui para nos ajudar. Seja muito bem-vinda. Prazer em recebê-la, doutora. Prazer. Vamos conversar, então. Vamos Senta lá. ali. A gente Obrigada, já bate um Cláudia. papo e se você quiser participar, às vezes você já tem uma questão delicada, quer tratar de algum assunto que você já tenha vivido ou está vivendo em relação a direito do consumidor, pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp 011 950 45 18 40. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo Falar bem? de direito do consumidor é falar da gente, né? Porque nós somos consumidores o tempo todo. Exatamente o que você falou. O direito do consumidor está no nosso dia a dia, desde a hora que a gente levanta, que tem o nosso pãozinho, o nosso café, a nossa manteiga, já começa uma relação de consumo, quando pega o ônibus para ir para o trabalho e no decorrer de todo o dia. Então, é um dos assuntos mais importantes do direito. Muito legal. E a gente, na verdade, muitas vezes não corre atrás dos nossos direitos por falta de conhecimento. Mas a gente tem direito sim e a gente não pode aceitar ser lesado, né? E falar, ah, tudo bem. Não, não é tudo bem, não. Vamos aprender aqui, vamos tirar as nossas dúvidas, tá certo? Existe um código de defesa que defende os direitos dos consumidores, né? Exatamente. Não é só o código é uma das leis que defende os direitos do consumidor, mas nós temos na própria Constituição a base, um arcabouço legal de defesa dos direitos do consumidor. Dali decorreu o Código de Defesa do Consumidor. A própria Constituição, em 1988, obrigou o legislador a fazer uma lei. Logo em seguida veio o Código de Defesa do Consumidor, mas existem diversas outras leis esparsas que tratam do assunto. Temos a Lei do Plano de Saúde, temos o Estatuto do Idoso, enfim, diversas outras leis que, em conjunto, levam à defesa do consumidor. Ok. Como advogada, você deve ter bem a temperatura do que é que anda acontecendo por aí. Qual que é a reclamação mais recorrente? Olha, uma reclamação bem recorrente na área de plano de saúde é a mudança de faixa etária e o reajuste decorrente dessa mudança, principalmente quando se tratam de idosos. E essa mudança de faixa etária acontece em que idade? Essa mudança, ela pode acontecer durante várias faixas permitem essa mudança, né? Mas o grande problema acontece geralmente na última faixa, onde as pessoas estão idosas, estão entrando na fase do idoso. É uma fase um pouco mais delicada, que ela precisa geralmente de um atendimento um pouco mais especializado ou um atendimento mais recorrente e acontece algumas vezes um abuso nesse reajuste, geralmente porque a pessoa precisa mais e ali há reajustes que chegam a 100% do valor anterior. Então isso é muito preocupante e principalmente porque é numa fase em que o consumidor, que já é vulnerável, frente a uma empresa grande, especialista no assunto, mas nessa fase ele se torna mais vulnerável por ser idoso. Isso é permitido por lei? Não. Qual que é o reajuste permitido por lei? Já que estamos falando de plano de saúde, atenção, o assunto agora é plano de saúde e o reajuste quando muda a faixa etária. Recentemente, a palavra final nesse assunto de direito do consumidor, de plano de saúde, é do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Recentemente, em março desse ano, ele deu uma decisão dizendo que o reajuste é permitido, afinal, o plano de saúde precisa custear essa carteira de alguma forma, então é permitido o reajuste desde que não seja abusivo. E esse exemplo que eu dei de um reajuste de 100%, 70%, é nitidamente abusivo. O plano de saúde ele tem uma carteira de associados. São diversas pessoas que mensalmente contribuem para essa carteira e pessoas de diferentes tipos, mais jovens, mais idosos.
E dentro dessa carteira existe uma relação chamada de mutualismo. Todo mundo contribui e cada um utiliza na medida da sua necessidade. É esse o raciocínio. Então, o plano de saúde não pode abusar desse mutualismo. Tem pessoas que contribuem durante anos para essa carteira e nunca utilizam. Ou às vezes utilizam para uma consulta de rotina apenas, para um exame, apenas isso. Outras, principalmente os idosos, demandam um pouco mais, mas não se pode exigir desse idoso que ele arque integralmente com isso, porque muitas vezes ele contribuiu 30, 40 anos e nunca utilizou. Mas assim, ter só esse parâmetro não pode ser abusivo, fica muito leve, muito solto no ar, né? E aí, quer dizer, cada caso é um caso e a pessoa, quando se sente lesada, ela tem que procurar os direitos dela, que também é um abuso. Porque toda vez, então, que ela se sente cobrada indevidamente, ela tem que buscar a ajuda de um advogado e resolver? A ANS, que é a agência reguladora dos planos de saúde, ela fornece alguns parâmetros. Mas, ainda assim, mesmo estando nos parâmetros da ANS, muitas vezes o consumidor pode se sentir lesado. E aí seria realmente no caso a caso. Puxa. Mas não necessariamente procurar diretamente o judiciário. Muitas vezes você pode se valer do PROCON, ou às vezes de uma reclamação na ouvidoria da empresa. Tem algumas empresas que estão abertas a ouvir, a discutir. E aí isso é resolvido rapidamente ou não? Aí o idoso tem que trocar de plano de saúde, aí entra no novo plano de saúde, que normalmente tem uma carência, quer dizer, é tão delicado isso, né? E tão injusto isso. Eu fico aqui angustiada de imaginar que logo, logo eu vou passar por esse problema, porque todos nós vamos envelhecer. Aliás, isso é uma coisa que eu acho linda de ser falado e o mundo da comunicação deveria levantar mais essa bandeira, porque a gente tem que vencer o preconceito ao idoso. Todos nós vamos envelhecer. Isso é fato, né? Sem dúvida. O judiciário tem tratado essa questão, que é uma questão muito delicada, da saúde, conjugado com o direito do idoso. O judiciário tem tratado isso de uma forma muito especial. É louvável a forma como o judiciário tem atendido esse tipo de demanda. Muitos dos tribunais têm sistemas próprios para atender as demandas de plano de saúde. Ao ajuizar uma ação, por exemplo, você tem a opção de destacar que aquilo é um plano de saúde, que aquilo tem um pedido liminar, porque muitas vezes a pessoa está lá para ser internada e o atendimento está sendo negado. Então, os tribunais hoje, em sua maioria, estão muito bem estruturados para atender esse tipo de demanda. Perfeito. E a gente tem outras perguntas, mas eu quero a sua participação também. O nosso WhatsApp é o 011 950 45 18 40. Estou conversando com uma advogada especialista em direito do consumidor, que é a doutora Silvia Letícia de Almeida. E daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais, tá bom? Agora eu continuo com a doutora Silvia Letícia. A gente está falando sobre os direitos do consumidor. A gente já tem várias dúvidas aqui, porque o pessoal participa bastante, né? Eu perguntei qual era a dúvida mais recorrente, você me disse que era sobre plano de saúde, quando principalmente muda essa faixa etária. Tem uma outra dúvida recorrente, uma outra queixa recorrente? Sim, geralmente há muitos problemas em relação aos tratamentos que são ou não cobertos pelo plano de saúde, né? Isso muitas vezes não é muito bem esclarecido, falta informação para o consumidor, então ele não sabe se, por exemplo, uma cirurgia estética é coberta pelo plano de saúde, se um tratamento específico de câncer, se existe alguma carência. Isso é recorrente, principalmente pela deficiência da informação. Tá, então o consumidor tem direito e precisa ter informações antes de contratar qualquer serviço, né? Isso é importante. Sem dúvida, o serviço de plano de saúde em especial, em razão da fragilidade do tema. Ok. Agora a gente tem as perguntas da turma que está em casa. A Rosângela, por exemplo, é de São Paulo. Ela fala, a Eletropaulo está cobrando conta que já foi paga. Já fomos à agência, já passamos e-mail com cópia do pagamento. Eles continuam cobrando e ameaçando a sujar o meu nome. O que eu faço? Olha, nitidamente é uma cobrança indevida, né? Se já pagou, não pode cobrar novamente, é até óbvio, né? Não precisaria passar por esse tipo de situação. O que ela pode fazer, geralmente as empresas têm um canal de ouvidoria. Ela pode começar por esse canal, ela falou que já mandou e-mail, que já fez contato, muitas vezes é pelo SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor. Pode ser pelo SAC, mas também pode ser pela ouvidoria, geralmente é um caminho que funciona.
Não tendo sucesso, ela pode procurar o PROCON. O PROCON ele é um órgão administrativo, não é judiciário e eles são independentes. Não precisa passar necessariamente primeiro pelo PROCON para depois ir ao judiciário, mas é uma alternativa. Geralmente o PROCON tem postos de atendimento em bairros, em alguns locais. Ela pode se dirigir até lá, fazer a reclamação e ele vai até a empresa exigir alguma providência. O PROCON ele tem o poder de multar essas empresas. Então, muitas vezes, a opinião dele, a providência do PROCON, ela é muito respeitada pelas empresas. Então, pode ser um canal e ela não necessita de um advogado para comparecer ao PROCON. Por fim, tem a alternativa judicial, que pode ser por meio dos juizados especiais, que é um procedimento um pouco mais simples, mais célere. Ela também não precisa de advogado na primeira instância. Pode ir até lá, fazer a reclamação e a empresa vai ser chamada para solucionar o problema. Ou então numa vara civil, normal, e aí ela necessitaria da presença de um advogado. Ok, agora vamos falar de afastamento do trabalho, licença por motivo de saúde. Aproveitando a pergunta da Lourdes, ela diz: Cláudia, boa tarde, estou afastada do trabalho, licença saúde, faz 2 anos. Eu estou no plano de saúde da firma. Eles podem me desvincular ou tenho direito de ficar? Eu estou preocupada, porque assim eu pago um pouco menos. Não, se ela está vinculada ao plano de saúde da empresa, enquanto ela tiver o vínculo com a empresa, ela deve ter o plano de saúde disponibilizado. Mesmo afastada? Mesmo afastada. Ainda há o vínculo de trabalho, mesmo afastada. Então, fica tranquila, Lourdes, tudo certo. A Melissa Miranda, aqui de São Paulo. Oi, Melissa. Ela fala assim: quando compramos algum produto e estamos presentes no ato da compra, temos o direito de trocá-lo no prazo de 7 dias, independente do motivo da troca? Pelo Código de Defesa do Consumidor, não. O código estabelece que você tem o prazo de 7 dias quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial. No entanto, a grande maioria, a esmagadora maioria das empresas oferece esse tipo de serviço. É muito comum você comprar uma roupa, por exemplo, e vir uma etiqueta dizendo durante o período de 30 dias, você pode trocar mediante essa etiqueta, mediante a apresentação do cupom fiscal. E se a empresa se obrigou com essa informação, dizendo ao consumidor que ele tem 30 dias, ela está obrigada, independentemente do código. Olha, então é uma gentileza. A gente tem que prestar muita atenção na hora que a gente compra, então, na loja. Porque se a loja falar assim, eu não troco, é um direito da loja não trocar. A não ser que seja um problema de vício ou defeito. Aí ela é obrigada a trocar, mas a hipótese é outra. Não é simplesmente porque eu não gostei do produto, é porque o produto apresentou algum defeito. Aí ela tem a opção ou de reparar o produto e se não tiver condições de reparar, ela é obrigada a trocar. Mas deve haver um vício nesse caso. Isso está garantido por lei? Isso garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Tá, joia. Vamos lá. A Priscila, vamos falar de portabilidade, planos de telefone. Ela quer saber sobre portabilidade, quando eu posso fazer? Eu tenho 3 meses de plano e quero mudar para outro. Vou ter que cumprir carência? Desculpa, eu não entendi. Eu não sei se é de telefone, pode ser de plano de saúde. Portabilidade é quando a gente troca de um plano para outro, sim, né? Exatamente. Ela quer saber se com 3 meses de plano ela pode trocar ou se ela vai ter que pagar multa, se tem uma carência na troca. Tem que verificar se teve alguma disposição contratual neste sentido, mas em princípio ela tem direito à portabilidade, sim. Tá, joia. Agora a pergunta que vem lá do DDD 92, ela diz assim: boa tarde, Cláudia. Eu gostaria de saber como funciona o débito automático. No caso de uma pessoa querer encerrar uma conta, quem é que cancela o débito automático? O dono da conta ou a empresa que todo mês vai fazer o débito? É o próprio dono da conta que tem que solicitar ao banco esse cancelamento. A empresa, ela não tem ingerência sobre a conta do consumidor, ela não administra a conta corrente do consumidor. Então, se ele necessita cancelar esse débito, é ele mesmo que tem que solicitar ao banco. Então, você tem que entrar em contato com a sua gerente e falar: eu quero cancelar alguns débitos automáticos, ou o meu débito automático, ou, de repente, a sua gerente vai até falar: vem aqui, você vai precisar assinar. Então, é você que tem que ir. Exatamente. Responsabilidade sua. Aliás, é a gente que coloca a conta no débito automático normalmente, né? Sim. Então, é a gente que tira também. E muitas vezes os canais são simples, até pela internet, é possível fazer esse tipo de cancelamento. Tá, joia. Agora uma pergunta de direito trabalhista. Saímos um pouquinho do assunto, pode ser?
Vamos lá. Vamos ver. O meu esposo foi demitido em fevereiro e até hoje não conseguiu acertar as contas. Toda vez que ele vai lá, o ex-patrão inventa uma desculpa e diz pra ele depois. O que fazer nesse caso? O ideal é procurar diretamente o judiciário. Tem que procurar, né? Sim, nesse caso, sim. Ele tá enrolando o teu marido, provavelmente, porque, olha, a gente tá em junho, final de junho. Isso aconteceu em fevereiro, já tinha que ter resolvido. E até porque ele vai dar entrada no seguro-desemprego, ele precisa de toda essa documentação em ordem, então o ideal é que ele já procure a justiça. Tá, joia. A Érica, ela mora na cidade de Rio Bonito, lá no Rio de Janeiro. Ô, Rio Bonito, um beijo pra toda a turma aí de Rio Bonito. Tenho saudade desse pedacinho gostoso, bucólico. E ela diz, paguei meu cartão Carrefour em abril para usar. Quando passei pelo supermercado, a compra toda deu como não autorizado. O que eu faço? Olha, esse é um ponto muito importante que eu acho que vale a pena destacar aqui, que é como o consumidor se organizar, porque como todo o nosso dia a dia é envolvido em relações de consumo, como que a gente pode se organizar no nosso cotidiano para enfrentar situações como essa? Então, a dica que fica é sempre ter essa documentação em mãos, né? Separar uma pastinha, colocar todos os comprovantes de pagamento. Hoje em dia nós recebemos aquele comprovante de quitação anual relativo ao ano anterior, né? Tudo que eu paguei no ano anterior, depois vem um comprovante dizendo que está tudo quitado. É muito importante o consumidor guardar esses comprovantes. Nesse caso, muitas vezes, vale a pena ela ir lá com o comprovante de pagamento, no balcão, comprovar que pagou e está resolvido. Às vezes é uma empresa muito grande, às vezes até se desorganiza um pouco. Então, chegando lá com esse comprovante, vão acessar o sistema e provavelmente corrigem o erro ali no momento. Tá joia. Agora, olha, eu vou deixar uma pergunta no ar. Pode ser que te interesse. A sua pode ser que esteja aqui. No próximo momento a gente vai fazer, segura, porque eu vou continuar com a doutora Silvia Letícia. Mas o André, lá de Angra dos Reis, ele quer saber sobre o nome dele que foi parar no SPC. Vamos falar sobre isso já já? Vamos. Segura aí, porque se você tá com o mesmo problema, a dúvida do André pode te ajudar também. Eu volto já. Agora a gente continua o nosso bate-papo sobre o direito do consumidor, que precisa ser respeitado e existe, né? E muito bom. O André, lá de Angra dos Reis, fez a pergunta que eu deixei aqui no ar, que é sobre o nome no SPC. Tem muita gente que passa por isso, né? E ele disse que recebeu uma carta extrajudicial da empresa onde ele fez compras. Ele quer saber, assim, é legal ou não a empresa mandar esse tipo de carta? Sim, é legal. A empresa... É importante ressaltar que o consumidor, ele tem direitos, mas ele também tem algumas obrigações, como, por exemplo, pagar em dia o consumo dele. Essa é uma das obrigações principais da relação de consumo. Estando inadimplente, eu não sei se é o caso do André, não sei o que aconteceu, mas estando inadimplente, a empresa tem o direito, sim, de inscrever os dados dele no cadastro de proteção ao crédito. Só não pode fazer isso de forma abusiva. Por exemplo, ir lá na porta da casa dele com um carro de som e começar a gritar: André, você é um devedor. Isso é uma cobrança indevida, abusiva, que não pode existir. Mas uma carta direcionada a ele com informações acerca do débito e as providências que ele deve tomar, um prazo limite para que ele regularize a situação, isso é legal, a empresa pode fazer. Ok, agora a dúvida da nossa telespectadora de São Bernardo do Campo é a seguinte. Ela diz, meu plano de saúde está falindo. Olha aí, gente, quem está com plano de saúde perigando. Ela fala, tenho problemas pré-existentes. Temo não conseguir fazer outro plano. Eu já tenho 65 anos, faço tratamento com especialistas e o meu plano, no momento, não disponibiliza esses tratamentos. Ela mora em São Bernardo do Campo. O que ela faz, hein? Esse é um grande problema, um problema atual que a gente tem vivido aí com alguns planos de saúde, enfim, falindo, né? Tendo problemas na carteira. A ANS geralmente disponibiliza algumas outras opções para esses consumidores, alguns outros planos para eles aderirem. O ideal é que o consumidor faça uma pesquisa intensa de quais são essas outras opções.
é muito importante ele entrar no site da ANS, pesquisar diversas outras opções de plano de saúde, porque é uma questão delicada e que tem acontecido muito. Ok, então ela pode fazer uma consulta direto na ANS. Na ANS. Agora, a dúvida da nossa telespectadora é assim, ela fala primeiro: boa tarde, Cláudia, parabéns pelo seu programa, é maravilhoso. Estou recebendo muitas mensagens atualmente de cobrança para outra pessoa no meu celular. Isso é muito frequente, no meu também. Toda hora liga alguém e fala: você é do telefone do seu José? A dona Maria tá fazendo uma compra aqui nas casas X. Isso acontece muito, né? E no caso dela, tá recebendo mensagem. O que ela pode fazer? Essa é uma cobrança indevida, direcionada a uma pessoa que não deve, que não tem nada a ver com o problema, né? O que ela pode fazer é ir ao PROCON e noticiar que ela está recebendo esse tipo de cobrança. Uma outra opção também é bloquear esses telefones. O PROCON tem uma lista de números que a pessoa pode bloquear. Por exemplo, eu não quero receber nenhum telemarketing, por exemplo, eu não quero receber nenhuma ligação. O cadastro do consumidor é inscrito no PROCON e ele não receberá mais esse tipo de ligação indevida. Gente, que maravilha! Isso pode ser geral assim? Sim, é chamado cadastro de bloqueio de telemarketing. Ó, então já tem essa solução para você não ficar recebendo essas reclamações de cobrança indevida. No caso de cobrança indevida, ela pode se dirigir ao PROCON, dizer qual é o número que está perturbando, ele tenta descobrir qual é a empresa, existem meios de descobrir qual é a empresa que está cobrando indevidamente e pode ser tomada uma providência administrativa. Provavelmente alguém que fez o cadastro deu o seu telefone dizendo que era o telefone dela, Sim. Não é isso? Bom, agora a pergunta vem lá de Salvador, do Temístocles. Ele diz: estou com problemas no plano de saúde. Estou hoje com 60 anos e entro na justiça com 59 anos devido ao aumento abusivo do plano de saúde. Estou sob liminar. A minha pergunta é: tá rolando no Zap que o plano não pode aumentar além do que já está em idade limite, ou seja, na última faixa. Isso procede? Existem tipos de reajuste do plano, tá? O plano ele pode ser reajustado anualmente para suportar os custos de inflação, de alteração da própria economia ou de faixa etária. Tem que verificar em qual caso ele está. Se for aumento por faixa etária na fase do idoso, é abusivo. Se for apenas o reajuste inflacionário autorizado pela ANS, aí é legal. Ok. O José Maria de Tapetininga, ele diz o seguinte: eu tenho uma conta no banco e o meu pagamento da minha aposentadoria está nesta conta especial. Eu posso cancelar essa conta e só ficar com a minha aposentadoria sem a conta especial? Eu não entendi a pergunta. Eu acho que ele quer saber se ele pode ir lá no banco todo mês sacar o dinheiro e não ter conta. Existem contas que têm taxas diferenciadas para serviços mais simples. Por exemplo, a pessoa não tem investimentos, ela não quer talão de cheque. Nesses casos, existe uma conta corrente específica com uma taxa bem menor, diferenciada, para atender esse tipo de situação. Ok. Os meus meninos aqui, a produção está me falando que eles querem saber o que fazer em relação à cobrança indevida na conta de luz. É você, né, Carlinhos? Você dorme com a luz acesa? Ou é o Gilson? O Gilson, tudo bem que ele tem criança pequena, né? O que fazer nesse caso? Conta indevida, cobrança indevida na conta de luz. Por que? Você checa no relógio, é isso, Gilson? Às vezes. Põe o microfone, a Priscila tá levando o microfone aí pra você. Tempo atrás teve uma conta minha que veio R$700. Aí eu não tive como... Eles falaram que eu tive que pagar e acabei pagando para não ter discussão assim, entendeu? Eu imagino que R$700 não é o seu consumo usual. Não. Por isso, retomando um pouquinho, aquela questão de guardar os comprovantes é muito importante, porque você consegue fazer um histórico do que aconteceu com você. Por exemplo, eu gastava R$50 por mês e de repente veio uma conta de 700. Nitidamente tem alguma coisa errada. Então, com essa documentação, você pode se dirigir até a empresa, tentar negociar diretamente com ela no saque ou na ouvidoria, ou então utilizar os outros canais, PROCON ou Juizado Especial ou a Vara Civil. Isso é fácil dele resolver? Em princípio, sim.
Em princípio, sim. Indo com essa documentação, eles podem verificar, às vezes é um problema na medição, às vezes é um problema no relógio que aconteceu especificamente. Eles têm condições de avaliar isso e apresentar um problema. Em princípio, tá? Se exigir uma prova, alguma coisa um pouco mais complexa, aí tem que ser via judicial. Ai, isso é chato, né? Sempre uma dor de cabeça, né, Gilson? Boa sorte, viu? Muito obrigada, doutora. Doutora Silvia Letícia de Almeida, nossa convidada hoje. Ela está no www.afreitas.com.br. O telefone para você tirar alguma dúvida é 011 5643 5460. Ou através do e-mail contato@afreitas.com.br. Até a próxima. Aprendemos um pouco. Prazer. Como eu disse, um pouco. Precisa voltar para a gente aprender Tem muito mais. assunto. Tá bom? Tem Obrigada. muito assunto, né?